Boa tarde. Que a paz do Senhor Jesus nos envolva e que a misericórdia divina nos abençoe. Muita paz. O tema do estudo é Tua Medida. Esse tema está baseado no livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, editado por Hamed. Este livro. Primeiro capítulo. E esse tema, Tua Medida, Hamed desenvolve baseado na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, na passagem da Bíblia, de Mateus, no capítulo 7, versículo 1 e 2. E está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 11, Então, o que diz é o seguinte: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis perdoados, e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Isso está em Lucas, no capítulo 6, versículo 37. E no Evangelho tem: não julgueis a fim de não seres julgados, porque vos sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então, meus irmãos, quando a gente vê essa passagem do Evangelho que diz: não julgueis e não sereis julgados, nós começamos a refletir. Primeiramente, vamos refletir o título do livro que Hamed coloca como Renovando Atitudes. Então, vamos ver o que é renovar. Renovar, se a gente for usar o dicionário, nós vamos ver que é o ato de se modificar para melhor. A ação de fazer com que algo ou alguma coisa fique como nova. E atitudes é uma norma de procedimento que nos leva a um determinado comportamento. É um impulso que nos leva a tomar uma decisão, a agir. Bom, então, quando a gente medita sobre essa questão de procedimento, impulso que nos leva a agir, nós possamos refletir sobre esse comportamento. O que nos leva, o que nos impulsiona a agir de determinadas formas? De onde nós retiramos essa forma de agir? De onde a gente traz isso? Então, o nosso comportamento, ele provém de várias, vamos dizer assim, origens. Exemplo, cultural, depende da região, de forma familiar, porque pode ser uma cultura da família, aquele comportamento que vai passando de geração em geração, e também pode ser questão pessoal, ou seja, nós trazemos de outras encarnações comportamentos que já fizemos e que hoje estamos buscando desenvolver forma de modificar-nos, E às vezes a gente faz o esforço e não consegue, outros conseguem. Então, é um constante esforço. Porque a medida que medida que nós vamos dar, Então, Hamed, ele diz assim: toda opinião ou juízo que desenvolvemos no presente está intimamente ligada a fatos antecedentes. Olha que ele diz: toda opinião ou juízo que desenvolvemos no presente está intimamente ligado a fatos antecedentes. Então, quais os fatos antecedentes? Por exemplo, quando você vê criança tomando determinadas atitudes, quais foram os fatos que antecederam essa criança? É a prova, a gente vem analisando a questão da reencarnação. E nós, enquanto adultos, Então, se a gente observar, nós vivemos em um mundo de mudanças, Estamos passando por ela agora, essa mudança com a questão do coronavírus, que está fazendo com que a gente procure formas de viver, formas de estarmos isolados socialmente, mas não estarmos isolados sem comunicação, Então, onde está essa diferença disso tudo? Está na velocidade das coisas, A velocidade com que essas mudanças ocorrem, que às vezes nosso comportamento não caminha
igualmente na mesma velocidade. Como nós somos seres humanos que realiza por processos, então nós precisamos perceber as mudanças e buscar essa adaptação. Nem sempre essa adaptação e essas mudanças são da mesma forma como ocorre. Daí vem os conflitos, né? Que existem na família e pessoalmente no nosso interior. Então, só que o que acontece? Essas mudanças, elas vão... nós escolhemos e tem mudanças que a gente não escolhe, como agora. Nós não escolhemos. Temos que nos adaptar para poder passar, como diz Chico Xavier, tudo passa. Então, aguentarmos para passar por esse período, né? Então, tem outras mudanças que nós podemos planejar, tem outras mudanças que nós devemos e podemos promover, né? A mudança de auxílio ao outro, nós podemos promover, se assim for, pensar, realizar uma ação em prol do bem do próximo, não é isso? Então, a mudança vai depender também de cada um sair da sua zona de conforto, trabalhar as suas dúvidas, né? As suas dúvidas e as incertezas e os paradigmas, porque tem pessoas que pensam dessa forma e não querem mudar, enquanto que a vida está nos mostrando outras oportunidades. Então, nós precisamos nos adequar a essas oportunidades para tentarmos acompanhar, não para ser igual, mas para compreender o processo e ver em que momento meu comportamento está auxiliando a mim ou não, né? São reflexões. Então, Hamed diz que quase sempre todos estamos vinculados a fatores de situações pretéritas, antepassadas, né? Que inclui atitudes de defesa, negações ou mesmo inúmeras distorções de certos aspectos importantes da vida. Tendências ou pensamentos julgadores estão sedimentados em nossa memória profunda. São subproduto de uma série de conhecimentos que adquiridos na idade infantil e também através de vivências pregressas, né? Então, diante desses fatos ocorridos, nós construímos o quê? Opiniões, né? E nós nos vinculamos a determinadas situações. Essas opiniões que nós construímos, nós não construímos do nada, construímos de uma base. Que base é essa? Essa base vai sendo sedimentada, né? É como se você fosse colocando, adicionando elementos à nossa memória. E nós podemos chamar, ou seja, a média chama isso de reservatório moral. E aí eu pergunto, como está então o nosso reservatório moral? Como está a nossa base? Como é que está esse alicerce que são situações vividas e internalizadas e que nos dá agora como ponto de apoio, como alavanca para novos comportamentos, para novas atitudes, novos sentimentos e emoções, né? Então aí eu pergunto, quais são as bases que temos para analisar, ou seja, qual é a nossa base, ou seja, qual é a minha base, qual é a sua base que nós temos já construído, que possibilita com que a gente analise os fatos do presente, né? Então, como é que eu construí essa base? Como é que nós vamos construir ou estamos construindo? Então, eu vou ignorar o que está acontecendo? Então, se eu estou ignorando o que está acontecendo, eu não estou agregando pontos e eu não estou assimilando o que pode me ajudar, né? Então, outra pergunta, outro questionamento. Que parte dos fatos, situações vividas, pretéritas, né, que eu estou potencializando como base para as minhas decisões, para os meus sentimentos, para as minhas emoções, né? Se hoje nós estamos no mundo, já no ano 2020, onde nós já ouvimos falar da palavra altruísta, resiliência
Então, em que momento eu busco compreender o que é ser altruísta? Em que momento eu procuro compreender o que é ser resiliente? Será que eu estou aprendendo com as situações que eu vivencio? Será que eu estou buscando compreender o outro? Como é que o altruísta ele pensa no bem não só do seu bem, eu penso no seu e pensa no bem do outro, né? Então, observe que aí, para que eu seja altruísta, desenvolva esse comportamento e essa resiliência, eu preciso modificar a minha base. Por quê? Quais são os valores que tem na minha base que não condiz com esses conceitos novos e que outros valores eu preciso estar agregando? Então, vem aí a mudança, a modificação. Então, a minha medida anterior, será que vai continuar sendo compatível com a medida agora? Se eu estou vendo que ser uma pessoa ser altruísta e resiliente é uma coisa boa, se sente bem, o perdão, o que é o perdão? Né? Então, será que tudo isso eu vou ignorar? Ou eu vou procurar compreender se eu ainda não compreendo, se eu ainda não aceito, se eu não compreendi, não aceito, não entendi direito o que é. Será que eu não vou buscar compreender isso para trazer para a minha vida presente, que irá contribuir para a minha base, para futuros comportamentos? Então, são pontos que eu preciso estar pensando, analisando, né? Por exemplo, essas decisões que eu estou tomando atualmente, ela está refletindo o que de mim, o que do meu íntimo, né? Aí eu pergunto, quem realmente sou? Ou seja, quem realmente somos? Quem somos nós? Então eu julgo o outro, mas eu não me conheço. Então eu estou julgando o outro com base em quê? Mas quando é comigo, como é esse julgamento? Né? Então, nós precisamos compreender determinadas situações, e aí nós temos aqui que a Hamed traz o seguinte: os frequentes julgamentos que fazemos em relação a outras pessoas nos informam sobre tudo aquilo que temos por dentro. Então, tudo que eu julgo do outro, eu tenho dentro de mim. Será que eu estou preparada para perceber isso? Então, explicando melhor, como ele diz, a forma e o material utilizado para sentenciar o outro, ou seja, os outros, residem dentro de nós, dentro de cada um de nós. Aí é onde a gente vê que o rótulo foi feito para produtos e não para pessoas. Então, na medida que eu analiso que fulano é A, é B, A é assim, B é assado, eu estou analisando, julgando dentro, com as bases, de acordo com a base, com a minha base. E como é que é a minha base? Sou dona da verdade? Já tá tudo certinho? Né? Então eu me conheço 100% para poder estar continuando com esse patamar, então eu preciso perceber a necessidade dessa mudança. Então, Hamed diz o seguinte: melhor do que medir ou apontar o comportamento de alguém seria tomar a decisão de visualizar bem fundo nossa intimidade e nos perguntar onde está tudo isso em nós. Então, se eu emito opinião, se eu verbalizo isso e aquilo, isso tudo está dentro de mim. E onde? Como é que eu estou lidando com toda essa... Será que eu estou tomando consciência de que tudo isso está dentro de mim? E que eu preciso mudar? Como é que eu posso mudar? Então, os indivíduos podem ser considerados, nesse caso, excelente espelho. Então, o que o outro faz que me incomoda é o que está dentro de mim. Que eu estou ou não aceitando, ou não trabalhando, ou não visualizando, né? Como diz a psicologia. No qual veremos quem realmente somos. Isso está aqui em Hamed.
Ao mesmo tempo, teremos uma ótima oportunidade de nos transformar intimamente, pois estaremos analisando as características gerais dos nossos conceitos e atitudes inadequadas. Então, veja que Hamed está sempre trazendo para nós elementos para que a gente possa se analisar, se autoconhecer. Ele está promovendo, fazendo com que a gente reflita sobre nós mesmos, né? Então, continuando, ele diz o quê? Só podemos nos reabilitar ou reformar até onde consigo me perceber. Ou seja, aquilo que está consciente em mim, ou seja, consciente em nós, dificilmente eu vou mudar. Ou seja, o que não está consciente. O que eu já consigo, ótimo. Então, eu vou trabalhar aquilo. E aquilo que eu não consigo? Porque a gente nem sempre vê tudo que está dentro de nós, não é verdade? Então, é preciso que eu vá buscar essa parte não consciente para eu poder auxiliar a mim mesma. E ele ainda diz assim: em todo comportamento humano existe uma lógica. Olha só, em todo comportamento existe uma lógica. Isto é, uma maneira particular de raciocinar sobre sua verdade. Portanto, julgar, medir e sentenciar o outro, né? Eu estou fazendo isso com base em quê? Olha a base, olha o reservatório moral. Então, eu não posso estar avaliando ou julgando, analisando o outro se eu não levo em consideração a realidade do outro. Então, ele diz que eu preciso, então, levar em consideração a realidade, né? Mesmo que seja sendo conceitos preconceituosos, neuróticos ou psicóticos. Então, ele diz o quê? É não ter bom senso. Se eu não levar em consideração isso, é a mesma coisa que eu não ter bom senso ou racionalidade, pois na vida somente é válido e possível, o que ele diz, o auto-julgamento. Ou seja, quando eu busco pensar em mim, analisar a mim mesma os fatos que eu realizo. Então, quando ele diz julgar uma ação, é diferente de julgar a criatura, né? Então, eu posso julgar e considerar a prostituição moralmente errada, mas não posso e não devo julgar a pessoa prostituída. Ela é um ser humano e, a depender da situação, o que é que eu posso fazer para ajudá-la e não criticá-la? O que ela está fazendo, ela que vai responder perante a lei divina. Mas eu, enquanto cidadã, também, e ela também, o que é que eu posso contribuir para ajudá-la? E não estar censurando o comportamento dela. Então, quando ele diz, ao usarmos da empatia, né, eu me colocar no lugar do outro, sentindo e pensando com ele, em vez de pensar a respeito dele, né, teremos o comportamento ideal diante dos atos e atitudes das pessoas. Então, Santo Agostinho nos disse o quê? Amar o pecador e odiar o pecado. Ou seja, odiar o ato. Ou seja, repudiar, não concordar com o ato. Mas a pessoa em si é digna de ser amada, de ser cuidada, né? Então, o que é que eu tenho feito para cuidar dela? Apenas julgá-la e eu não faço nada? Será que eu estou contribuindo? Então, aí ele diz, o ser humano, ele diz que o ser humano é um verdadeiro campo magnético, atraindo pessoas e situações, as quais se sintonizam amorosamente com seu mundo mental e ou mesmo de forma antipática com a sua maneira de ser. Ou seja, nós somos um campo magnético e nós vamos atrair as pessoas afins. Ou a gente atrai pelo amor ou pela forma, ou seja, pela forma simpática ou antipática, ou seja, a gente gosta ou não. Então nós estamos atraindo. Através de quê? Do nosso comportamento, do nosso julgamento. Então, nossos julgamentos serão sempre os motivos da nossa liberdade ou da nossa prisão no processo de desenvolvimento e crescimento espiritual, né? Por exemplo,
Como Hamed nos traz aqui na sua... Se criaturas afirmarem que idosos não têm direito ao amor, né? Eu estou dizendo que os idosos não têm direito ao amor. Então, eu estou fazendo o quê? Estou limitando romances, né? Para quem só os jovens é que podem amar. Então, eu vou estar considerando que a velhice, né, é um descontentamento. A solidão afetiva, desprovida de vitalidade. Então, porque ele está idoso, ele não pode amar, ele tem que viver no descontamento, na amargura e na solidão. É assim? Vai chegar a nossa vez. Está chegando, né? Outro exemplo. Se pessoas declararem a homossexualidade abominável e ao longo do tempo se confrontarem com filhos, netos, parentes e amigos que têm algum impulso homossexual, suas medidas estarão estabelecidas pelo quê? Pelo ódio e pela repugnância a esses mesmos entes queridos. Olha só. Outro exemplo. Se indivíduos decretarem jovens não casam com idosos, estarão circunscrevendo as afinidades espirituais a faixas etárias e demarcando suas afetividades a padrões bem estreitos e apertados quanto a seus relacionamentos. Então, a gente está limitando. Então, quer dizer que a pessoa mais jovem não pode se relacionar com a pessoa mais velha? O quanto é isso? Mais velho ou mais novo? Quem vai conviver com ela? Não é escolha dela? Será que essa pessoa não precisar passar por essa situação ou por esse aprendizado? Cabe a nós impedir o outro ou cada um por si vai se descobrindo na caminhada? Por isso ele diz, não julgueis a fim de não sejais julgados, ou mesmo, se servirá para convosco na mesma medida da qual vos servirdes para com eles. Quer dizer, alertemo-nos quanto a tudo aquilo que afirmamos julgando. Pois no auditório da vida todos somos o quê? Atores e escritores, e ao mesmo tempo ouvintes e espectadores de nossos próprios discursos, feitos e atitudes. Portanto, meus irmãos, finalizando, ele diz assim: para sermos livres realmente e para nós movermos em qualquer direção com vistas a uma nossa evolução e crescimento como seres imortais, é necessário observarmos e concatenarmos nossos pesos e medidas, a fim de que não venhamos a sofrer constrangimento pela conduta infeliz que adotamos na vida em forma de censura e condenações diversas, né? E aí nós temos o seguinte, no livro, como base, nós temos o livro dos Espíritos, a pergunta de Santo Agostinho, 919, que diz conhecimento de si mesmo. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Ele diz, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E 919a, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Olha o que ele diz, fazei o que eu fazia. Quando vivi na terra, ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reformar, né? Então, observe que se a gente for ler a resposta extensa, Santo Agostinho nos dá a receita de como a gente precisa perceber. Portanto, meus irmãos, como diz na passagem de Lucas e de Mateus, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Né? Que a paz do Senhor Jesus nos envolva hoje e sempre. Muita paz, que assim seja.